Você já conhece o Clube do Livro do canal My News? Um dos benefícios exclusivos para os membros do canal. Seja membro e ganhe descontos especiais no livro do mês. Participe de bate-papos exclusivos. Apoie o nosso projeto. Seja membro do canal My News. Nosso convidado agora é o economista Paulo Gala, professor da FGV. Professor, obrigada por voltar aqui ao My News e ao Dinheiro na Conta. Tudo bom? Prazer falar com vocês, com todo mundo. É sempre bom lembrar de dinheiro na conta, né? É ótimo. Ainda mais no momento em que está faltando, né? Pelo menos na É, conta dos brasileiros e até no orçamento, visto exato. que as contas não estão fechando muito. Mas, professor, vamos lá. Eu achei curioso, né, lendo sobre essa decisão, porque os empregados de outras fábricas na região também entraram em estado de greve, porque isso vai afetar ali as fábricas que forneciam peças para a LG. Ou seja, a gente está falando de um impacto importante. Como que você viu a decisão da empresa e qual o efeito aqui para o Brasil? Bom, primeiro registrar que a LG tem passado por dificuldades na produção de smartphones, né, de telefones celulares, que não é o carro-chefe dela. O carro-chefe dela são as telas planas. Todo mundo, a maioria das pessoas que nos assiste aqui provavelmente tem uma tela da LG. Isso mostra que o mercado mundial de smartphones é muito, muito concorrido, né, no sentido de que tem alguns gigantes ali que dominam, né, e a vida não é fácil nem para uma LG. Então a gente tem empresas como a Apple, como a Samsung, como as chinesas que vêm entrando com muita força, a Huawei, uma outra empresa, a própria Xiaomi, né, que é uma chinesa, enfim. O fato é que o avanço das chinesas tem dificultado muito a vida dos coreanos, especialmente da LG, né, da LG, que acabou decidindo sair desse business, né? Não é possível uma empresa ter competência em tantos negócios ao mesmo tempo, né? Então, acho que isso era um negócio que já estava meio no radar, e eles acabaram finalmente tomando essa decisão. Algo parecido com o que aconteceu com a Nokia até lá atrás. Vocês devem se lembrar que uma época os celulares Nokia eram super famosos e tal, e a Nokia acabou vendendo a divisão de celulares dela e focou em equipamentos de telecom 5G. Então, essa é uma decisão que não tem nada a ver com o Brasil, que tem a ver com a decisão da companhia no mundo. Agora, afeta demais a nossa estrutura produtiva aqui, porque essas fábricas são fábricas que pagam bons salários, que demandam um nível de qualificação elevado, e a fábrica, em geral, ela é como você bem mostrou, Juliana, é uma ponta de lança de vários fornecedores. Então, na medida em que a fábrica fica desmontada e desativada, toda aquela cadeia produtiva ali local dos fornecedores se desmonta e aquilo simplesmente se desfaz, né? Quando a gente olha o caso da Ford, também no contexto mais amplo da desindustrialização do Brasil, né? O que é desindustrialização? A situação de um país que perde indústrias, né? Só que o problema é que uma coisa é você ser rico e perder indústria, né? Que é o caso dos Estados Unidos, da Holanda, da Suécia. Outra coisa é o país pobre que perde indústria, que é o caso brasileiro, e esse é realmente muito grave, né? Então, quando a gente olha o tamanho do setor industrial brasileiro que vem encolhendo, preocupa muito porque a gente está perdendo bons empregos, empregos de qualidade, de salário elevado, e isso, enfim, dificulta muito a nossa vida por aqui. O Brasil começa a ser um mercado irrelevante, né, para essas grandes empresas também, né? Exato, e a Ford não foi a única, né, que decidiu. No caso da LG, o senhor muito bem pontuou, é uma decisão global, mas como a gente fabrica, nos afeta diretamente celulares, né? Ou fabricava, vai deixar de fabricar. Agora, professor, por que isso tem acontecido? As portas estão fechando, as portas da fábrica, e por que acontece esse processo de desindustrialização? A pandemia, de alguma forma, acelerou esse processo? Ou tem acelerado? Não? O Brasil, ele já sofre dessa doença, vamos dizer assim, de desindustrialização há pelo menos uns 7, 8 anos, né? A coisa se agravou depois de 2014, 2015, quando o nosso mercado interno implodiu, né? Lembre que hoje o nosso PIB está 10% abaixo do que era em 2014. Então, a escala de produção do Brasil caiu muito, né? O setor industrial é um setor que precisa do que os economistas chamam de economia de escala. O que é economia de escala? Você precisa produzir muito para que o custo de produção seja barato. Então, quando o nosso mercado consumidor implode, cai, deixa de ser rentável para muitas indústrias produzirem aqui no Brasil. Elas começam a transferir a produção para outras fábricas do resto do mundo e exportar para o Brasil dessas fábricas. Então, não é que a gente não vai ter mais carro da Ford no Brasil, a gente vai ter carro da Ford, mas provavelmente eles serão importados, né? E isso se aplica para várias, por exemplo, a Sony, tem várias notícias de fábricas
que fecharam no Brasil. Então não é que a gente não vai ter mais os produtos dessas empresas, dessas fábricas, a gente vai ter, só que eles virão importados, o que é muito ruim, porque os empregos serão gerados no resto do mundo e não no Brasil. Isso se deve a essa implosão do nosso mercado interno. Enquanto a gente não retomar o crescimento, voltar a ser uma economia que cresce, que tenha relevância, a tendência é que as fábricas saiam do Brasil mesmo, Juliana. É algo dramático. E aí eu até queria te perguntar, porque quando a gente começou a nossa conversa, você falou da questão da decisão estratégica da LG na produção de celulares e que estava com uma competição que eles não estavam conseguindo dar conta. A impressão que eu tive é de que então vai acontecer uma concentração maior nesse setor, na fabricação de celulares. Isso é uma tendência e isso prejudica ainda mais o Brasil nesse processo que você tem falado aqui da desindustrialização? É uma tendência. A gente vê que os setores industriais de ponta, que são os de maior tecnologia, eles estão muito concentrados, né? Então, eu disse há pouco que a competição era dura para a LG, mas não quer dizer que os mercados são muito concorrenciais, no sentido de que existem muitas empresas, né? A competição é dura no sentido de que existem 3 ou 4 empresas que concentraram esse mercado, ou 5 empresas, que colocam muita dificuldade para os novos competidores, né? Então, imagina que uma LG vai ter que competir com uma Samsung, com uma Apple, com uma Huawei, com uma Xiaomi, e isso é difícil, né? Porque justamente o mercado concentrado significa que algumas poucas empresas têm o domínio da marca, que todo mundo gosta, tem as tecnologias de ponta, as melhores câmeras, os chips mais rápidos, são as preferidas dos consumidores, né? Então, essa concentração mundial cresce e na pandemia ainda mais, e isso dificulta a vida das empresas brasileiras muito mais, né? Porque as empresas brasileiras não têm força para concorrer com as multinacionais, e sem boas empresas aqui a gente não vai conseguir ter bons empregos e pagar bons salários, né? Então a gente tem um smartphone legal que é vendido aqui, que é importado, mas a gente não tem um salário para poder comprar ele, esse é o problema, né? Agora eu fico me perguntando também o seguinte, como que o Brasil pode ser competitivo? Porque se a gente está nesse processo há anos, e vamos pensar que a indústria brasileira, se a gente compara com outras indústrias que estão pensando no 4.0, por exemplo, está há décadas atrasada, é possível atingir esse nível de competitividade? Como? Sem a ajuda do governo é impossível, né? E aí esse é o grande nó, porque a gente começou a enxergar o governo no Brasil como algo que atrapalha e não como algo que ajuda, né? Os Estados Unidos está dando um belo exemplo de como o governo ajuda uma economia a sair do buraco e a se recuperar. A China é um exemplo maravilhoso disso, né? O governo ele ajuda muito as empresas, então ele dá subsídios, ele dá financiamento público, ele coloca tarifas de proteção para as empresas que estão nascentes, né? Isso é o que toda a Ásia fez, a própria LG, a Hyundai, a Samsung nasceram assim. Agora, no Brasil, a gente está atrasado nessa corrida, porque nossas empresas estão obsoletas, e quem poderia nos ajudar nessa situação seria o governo brasileiro. Mas o governo brasileiro também não tem essa ideia, né? Porque ele acha que as empresas brasileiras têm que se virar, né? Então a gente está numa situação bastante ingrata, em que pequenas e médias empresas brasileiras vão ter que tentar competir com esses gigantes mundiais sem a ajuda de ninguém, né? Então, realmente é uma situação dramática que a gente tem aqui, né? E aí, para encerrar, professor, o Guilherme pediu para eu te perguntar sobre a entrevista do ministro Paulo Guedes hoje. Eu vou perguntar sobre o que mais as pessoas estão de olho em relação ao ministro, que é o orçamento, né? Esse impasse para conseguir fechar as contas e pensando, inclusive, que os gastos são subestimados, né? Os gastos que eles colocam ali podem ser maiores, isso pode, enfim, causar um problema enorme durante o ano. Como é que o senhor vê esse imbróglio do governo com o Congresso para o orçamento desse ano? Bom, primeiro que o senhor está no céu, né? É verdade, desculpa. Não perder a piada, mas a gente está com uma postura muito ruim em relação ao orçamento desse ano, especialmente se comparado com o que aconteceu no ano passado. Por incrível que pareça, no ano passado o Congresso deu uma resposta muito rápida e até o governo acabou acordando para a gravidade da pandemia. Então a gente aprovou o orçamento de guerra, que deu um poder de manobra monumental para o Brasil. Não fosse o orçamento de guerra no ano passado, nosso PIB teria caído muito mais, a situação brasileira teria sido muito mais dramática. Agora, nesse ano, a situação está tão ruim, ou pior até do que estava em 2020, né? Lembra que acho que a gente até conversou aqui no começo do ano sobre essa ideia de que o 2021 seria muito bom, que a gente iria se recuperar e tal. Então a gente voltou para o pico da pandemia no Brasil, com uma variante especial do Brasil que é ainda mais dramática, com a atividade econômica implodindo. E o governo
está tentando tratar o orçamento como se a gente estivesse em condições normais de temperatura e pressão. Por isso que está gerando todo esse estresse. A gente está numa situação completamente atípica, como a gente estava no ano passado. Então, vai ser muito difícil enfiar um orçamento goela abaixo numa economia que está em lockdown, que parou, com a atividade econômica implodindo, com o máximo, vamos dizer assim, de estresse da pandemia. Né? Essa é a grande questão, a meu ver. É isso. Professor, muito obrigada por voltar aqui ao My News e até uma próxima. Obrigado, conta comigo, prazer.